Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: para Deus, nossas ações são tão importantes quanto as nossas promessas. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Tem certas coisas que às vezes nos confundem, principalmente quando as pessoas elas falam uma coisa, mas no comportamento delas nós não conseguimos enxergar as coisas que ela fala. Então isso às vezes causa uma confusão dentro de nós, principalmente quando a gente escuta a palavra amor. Uma pessoa vem e nos diz que nos ama, mas o que seriam as atitudes de amor? Será que não seria o cuidado? Será que não seria a entrega? Será que não seria querer o bem do outro sem olhar o seu próprio interesse? Mas no fundo, por mais que a gente se exercite para tentar descrever o amor, Deus é o amor. E o amor é maior do que qualquer compreensão. Ainda que eu tivesse toda a sabedoria do mundo, eu jamais conseguiria explicar o amor. Porque o amor não é feito de palavras, o amor ele é feito de atitudes. Por isso que às vezes nós ouvimos coisas e não conseguimos ver essas coisas acontecendo. Sabe por quê? Porque são mentiras. Então às vezes uma pessoa ela vem e promete as coisas para você, mas no final ela não cumpre as coisas que ela faz. Talvez ela prometeu porque ela tivesse com medo, porque ela queria alguma coisa, ou porque ela disse exatamente o que você queria ouvir. Porque quando nós temos um desejo, quando nós somos obcecados por alguma coisa, o diabo usa disso sempre. Ele sempre diz aquilo que a gente quer ouvir, porque dessa forma nós abaixamos a guarda, esquecemos as coisas que Deus nos ensina e acabamos nos aventurando no paraíso de nós mesmos. E no fim, sempre dá errado. No fim, o fruto sempre é decepção. Então, aquilo que nós falamos tem que ser um reflexo das coisas que nós podemos fazer. Então é melhor falar apenas se eu puder fazer. Não falar por falar, falar para agradar, falar porque eu acho ou porque eu imaginei. Quando nós sentimos que nós podemos, nós sabemos que é Deus que está influenciando, ainda que dentro de nós aquilo não exista. Por quê? Porque é pela fé. E a fé é exatamente a capacidade de ver aquilo que não está ainda dentro de mim, mas eu sinto que Deus vai derramar aquilo sobre mim, que o Espírito Santo vai me capacitar na hora certa a fazer aquilo. Então eu continuo buscando Deus a todo instante. Não é apenas uma promessa, não é apenas um desejo, mas é algo que eu me dedico todos os dias. E essa característica, ela está dentro do meu chamado. Ela está dentro do meu propósito. Então eu sei que eu preciso cumprir, se eu quiser servir a Deus, tudo aquilo que Ele coloca dentro do meu coração. Às vezes é melhor ficar em silêncio e fazer do que falar e não fazer nada. Cada pessoa, ela vai ter alguma coisa dentro de si que está além das coisas que nós gostaríamos. É aquele pecado que ele vive fermentando dentro de nós. E cada coisa nós vamos aprendendo a lidar. Cada coisa nós vamos, através da palavra de Deus, aprendendo a entender. E quando eu entendo a razão que o mal me dominava, sempre existe um desejo oculto ou uma ideia equivocada de alguma coisa que eu acreditava. Então, enquanto eu continuo acreditando nas coisas erradas, enquanto eu continuo acreditando que a segurança da minha velhice, ou que o amor é uma pessoa, ou que se eu tivesse dinheiro, ou isso... Tudo isso é equívoco e tudo isso permite que o diabo venha até mim através de uma pessoa e me ofereça aquilo que eu quero. E é sempre assim, é sempre seduzindo, achando que aquilo que eu mereço vai chegar. Você sabe o que a gente merece? A gente não merece nada.
Nós somos criaturas ingratas. Tudo aquilo que nós recebemos é pela misericórdia de Deus, não por merecimento. Então, se você tem essa ideia de que você já sofreu demais, que você já fez demais, que você é isso demais, e que as coisas precisam dar certo, precisam acontecer, porque o teu mérito é o sofrimento, se você não aprende nem com a dor, você vai aprender com o quê? Se a gente vai lá em Mateus 21, versículo 28 e 30 a 30, a palavra diz assim: Jesus continuou: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha? E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. O que vocês acham disso? O que Jesus nos diz é que um pai tinha 2 filhos. E ele tinha uma vinha de uva e precisava de gente para trabalhar na vinha. E ele chegou no seu filho e falou: Filho, vai trabalhar com o pai na vinha? Um chegou e falou: pai, eu não vou não. Eu não quero ir. E aí ele chegou no outro filho e falou: Filho, vamos lá na vinha com o pai? Não, tá bom, pai, eu vou. No fim, o que disse que não queria ir, acabou indo. E o que disse que iria, não foi. E às vezes isso acontece conosco. Quantas vezes nós não falamos uma coisa e depois nos arrependemos e acabamos fazendo o contrário, porque aquilo nos fez pensar. Aquele que disse que iria, ele não sentiu com comprometimento, nem com a obrigação, nem nada. Ele não pensou no pai. Aquele que disse não poderia ter parado, falou: poxa, eu falei que não ia, o meu pai acabou ficando triste. Será que eu não devia ter ido mesmo? Então nós temos que reparar uma coisa. Nessa situação que Jesus coloca, qual dos 2 filhos seria o filho que fez o que o pai queria? Aquele que disse que não iria e foi? Ou aquele que disse que iria e não foi? Olha como as atitudes, elas valem mais do que as palavras, do que as promessas. Então o pai estava esperando um filho e no fim acabou indo o outro. Se a gente começar a observar a nossa vida, também vai ser exatamente desse jeito. As pessoas que nós esperávamos que fossem fazer alguma coisa, aquelas que nos prometeram, aquela que realmente parecia, no fim não foram. E aqueles que nós nunca imaginávamos que estariam conosco naqueles momentos, era exatamente quem estava. Então, no fundo, o que vale não são as promessas. No fundo, o que vale são as ações. Por isso que Deus olha muito mais a ação. Por isso que o diabo é o pai da mentira. Por quê? Porque ele só tem palavras, ele não tem ações. Diferente de Jesus. Porque o amor é o quê? É você colocar a verdade em ação. Colocar a verdade no comportamento. O mal, ele não tem o poder disso, ele só consegue enganar. Então, enquanto ele te engana, você acredita nas coisas erradas, porém, o tempo ele sempre revela os enganos. Com o tempo nós vamos vendo que não acontece as coisas que eles falam. E é a mesma coisa que Jesus dizia sobre os falsos profetas. Ele dizia: olha, presta atenção nas coisas que eles dizem. Vocês vão perceber uma coisa, elas não acontecem, são apenas palavras. Então, se você quiser conhecer a si mesmo, olha o que você faz. No fim, não é o que você promete, é o que você faz. E eu vejo sempre o mesmo equívoco. Tem pessoas que têm problemas com drogas, com bebidas, com álcool, com vício, com jogo e com coisas que não fazem bem. E essas pessoas, elas não conseguem largar esse vício. Aquilo está enraizado nelas. Você pode pensar que isso é algo, sei lá, precisa tomar um remédio. Não, isso tudo é espiritual, tudo é uma fuga. Então é a forma que o mal achou de dominar. O cara que joga, ele joga por quê? Porque ele é ganancioso. Exatamente, a pessoa que usa droga, ela usa droga por quê? Porque ela tem uma dor dentro da alma. Ela não consegue aceitar a vida, ela não consegue as coisas que aconteceram. É como se fosse esse pai
que tivesse se culpando por ter chamado o filho, e o filho falado que ia e o filho não foi. Ai, mas por que meu filho faz isso comigo? Ele não tinha o direito. Ai, eu já fiz tudo por esse filho. Ai, mas como ele é um ingrato. Ai, não sei o que, e fica lamuriando, isso sempre na cabeça. Reclama pra todas as pessoas e não sei o que, ele não aguenta mais pensar nisso. Aí ele num dia, ele senta lá e toma uma cachaçinha, uma cervejinha, um negocinho, e bar daqui, bar dali. Daqui um pouco vem um amigo mais legalzinho, fala: ei, irmão, aí não sei o que, vamos baseadinho aqui, cachaçinha, baseadinho, pá, não sei o que. E aí naqueles 1-2 horas o pai ficou legal, ele esqueceu do que os filhos fizeram, ele esqueceu de tudo. Então ele vive tentando esquecer aquilo que ele não consegue aceitar. E pessoas que usam droga, pessoas que têm problema com vício, eles parecem as melhores pessoas do mundo. Por quê? Porque no falar são pessoas que precisam ser cativantes, precisam se vender como coitados, entendeu? Como injustiçados e não sei o quê. Mas no fim o comportamento diz o quê? O filho entra, rouba as coisas de casa e vende no lugar, só dá trabalho pro pai e pra mãe, só faz as coisas. Você quer ver como Deus não tá com você? Quando o teu próprio pai, a tua própria mãe não apoia as coisas que você faz, os relacionamentos que você tem e as coisas que você pratica. Você pode ter certeza que você está no caminho errado. Você pode ter certeza absoluta. Porque se o teu pai ou a tua mãe que te ama não consegue ver o que você está vendo, tem alguma coisa errada naquilo que você está vendo. Porque se Cristo é a nossa cabeça, todo mundo está vendo a mesma coisa. Talvez você esteja insistindo nas coisas erradas. E não tem nada de errado nisso. Existem momentos da nossa vida que nós entendemos que nós fizemos coisas de formas precipitadas, que a consequência daquilo está na nossa vida, mas não nos faz bem, e tá normal, não tem. Todo mundo tem o direito de se arrepender, todo mundo tem o direito de mudar de vida, todo mundo tem, independente. Nós não estamos aqui para julgar as ações das pessoas, mas existe um comprometimento aqui com Deus. Você disse alguma coisa para Deus, então você precisa cumprir. Eu vejo pessoas que às vezes elas pautam suas vidas em torno de viagens. Queria conhecer tal lugar, queria fazer tal coisa e não sei o quê. E eu não tenho muito hábito disso. E eles ficam me pinicando. Sabe o sentimento que eu tenho? É como se tivesse falado para Noé: Noé, para de construir essa arca, Noé. Vamos viajar, Noé. Vamos viajar. Não, mas olha, Deus tem colocado coisas no meu coração. Acho que era melhor terminar a arca aqui, porque depois eu não vou ter tempo. Não, Noé, vamos, tá todo mundo indo, Noé, tá todo mundo indo. Não, o legal não é isso, você tem que aproveitar a vida, tem que conhecer a vida. Quem que afogou? É só as pessoas que estavam aproveitando a vida. Quem que se salvou? É aquele que estava servindo. É aquele que falou para Deus: eu vou fazer, e fiz. Então é assim que precisa vir. Você falou que você ia começar a ler a Bíblia, por que você não tem lido? Por que você não tem ouvido o devocional todo dia? Para fazer o errado, o tempo é garantido. Para fazer o certo é uma dificuldade. É porque você não colocou Deus em primeiro lugar. Você não reavaliou as suas prioridades. Prioridade é Cristo. Prioridade é construir a arca. A arca a gente constrói através da palavra, através da fé. Prioridade é servir. Nós estamos aqui para servir. O nosso chamado é servir. Se a gente continua lendo, lá em Mateus 21, versículo 31 e 32, a palavra do Senhor ela diz assim: qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram neles. Jesus continua perguntando. Aqui o mais interessante é descobrir com quem que Jesus estava conversando. Jesus estava conversando com os religiosos da época, com os mestres da lei e os fariseus. Então você imagina Jesus dizendo para eles, através da comparação, que diferente deles, as pessoas que estão entrando no reino de Deus não são aquelas que falam de Deus, mas aquelas que vivem Deus. No começo eu não estava entendendo o que Deus estava te dizendo. Deus está te dizendo: eu tenho aceitado quem vive a palavra e nem quem fala dela.
Eu tenho aceitado quem me coloca em primeiro lugar todos os dias e não quem frequenta a igreja só, e não me traz para casa, e não me coloca na sua vida. É exatamente isso que Deus está falando. O primeiro foi o aceito. Ué, mas o primeiro foi aquele que disse que não iria, mas no fim foi o que fez. No fim foi o que fez. Então, na nossa vida, nós somos um conjunto das coisas que nós fazemos, não das coisas que nós falamos ou imaginamos. E no dia a dia, o que você tem feito? Qual é o resultado da sua vida no dia a dia? Tem feito bem para alguém? Porque se a gente sabe fazer o bem e não faz, nós estamos pecando. Se o resultado da tua vida todos os dias não é colocar alguém mais perto de Jesus, tem alguma coisa errada. Porque se você não tem nem se colocado perto de Jesus, tá mais errado ainda. Todas as vezes que eu faço devocional, a primeira pessoa que está recebendo a graça sou eu. Porque Deus tem coisas que eu falo que eu nem imaginava, nem sabia, e nem revelações sobre a palavra, alguma coisa que eu nem tinha pensado nem nada. Eu sou agraciado todos os dias. Nós somos agraciados todas as vezes que nós oramos, nós somos agraciados todas as vezes que nós lemos a palavra, que nós ouvimos louvores, que nós testemunhamos sobre Jesus, que nós ouvimos outras pessoas e entregamos o evangelho também a essas pessoas, para que a fé e o amor possam também restituir a vida dessa pessoa, para que ela possa ter uma nova vida e uma nova oportunidade, para que ela não precise mais viver que nem aquela pessoa que eu citei, que vive em função de droga, que vive em função de jogo, que vive em função desse tipo de coisa. Isso não faz parte, isso vai acabar com a tua vida, vai acabar com a tua família, vai acabar com todas as coisas. O duro não é quando a gente perde tudo. O duro é quando a gente perde tudo e não entende que enquanto a gente não tiver Jesus, nós vamos continuar perdendo. Que não é uma questão de sorte, nem de lugar, nem de nada. Nós vamos continuar perdendo. Porque ou nós fazemos da forma, não apenas falamos. Não adianta ficar falando de Jesus. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Aquele que a igreja rejeita, Jesus está dizendo que são os que estão entrando antes. Quem seriam os publicanos? As pessoas que cobravam os impostos naquela época eram muito mal vistos. Primeiro que eles eram de outros povos, né? Então, tipo lá, os soldados romanos iam lá na casa deles e ficava pedindo dinheiro deles. Por quê? Porque eles eram uma terra que estava dominada. Então eles tinham que pagar, eles não gostavam dessas pessoas, porque toda vez eles iam lá tirar aquilo que eles tinham ganhado. É o governo hoje em dia. Você ganha alguma coisa, você tem que ficar pagando imposto. Vai comprar alguma coisinha na internet, é o dobro, é o imposto. Você gosta disso? Você vê com bons olhos uma pessoa que faz isso? Fica te tributando, fica te cobrando e você não recebe nada em troca, só tem que ficar pagando luxo de viagem, essas coisas. Ninguém gosta. E era a mesma coisa. E Jesus está dizendo, tá vendo essas pessoas que você não gosta? Você tá vendo a prostituta que vocês julgam? Você tá vendo o publicano? Tá vendo? Eles estão entrando no reino de Deus antes de vocês, porque ao invés de falarem, eles têm feito. Então a nossa atitude vale muito mais do que o rótulo das coisas que a gente imagina. Você imagina uma pessoa de dentro da igreja, um pastor ou um padre, ouvindo do próprio Jesus, que as prostitutas e as pessoas de má fama, e os drogados, e os bêbados, e tudo aquilo que é a escória do mundo hoje, tudo aquilo que a gente olha e sabe que é um problema, essas pessoas estão entrando no reino de Deus, porque elas entregaram suas vidas a Jesus Cristo. E eles vendo tudo isso, ainda não conseguem acreditar na mensagem, porque veio João para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Quando João dizia, arrependam-se porque o reino de Deus está próximo, eles não creram nele. E quando a gente vê a palavra justiça, o ato de ser justo, então mesmo vendo João sendo justo com as pessoas, pregando o arrependimento, mesmo ele vendo a conversão das pessoas que todo mundo odiava, e como eu sei que essas pessoas se converteram? Não é pelas palavras, é pela ação, porque elas deixaram de fazer as coisas que elas faziam e começaram a fazer as coisas que Deus ensina. E mesmo
depois de verem isso, vocês não arrependeram e nem creram nele, mesmo presenciando milagres, mesmo presenciando conversões. As pessoas ainda elas acham. E às vezes é triste, quando eu olho uma pessoa que ela frequenta a igreja, mas não se converteu a Jesus, ela só frequenta a igreja. Você não consegue ver Cristo, muitas vezes, no comportamento, só vê o julgamento pelas palavras. E você olha as outras pessoas que são marginalizadas, que são os esquecidos, que são aqueles que têm uma vida que nitidamente dá para você ver que ela tem um problema. Jesus atuando na vida dessas pessoas e elas alcançando a salvação através de Cristo, porque se arrependeram, porque renunciaram o pecado, porque reconheceram os seus caminhos, reconheceram a sua maldade, entenderam a dependência sobre Jesus. E é para vocês que eu prego. É para as prostitutas, é para os publicanos, é para aqueles que a igreja, entre aspas, esqueceu. É para você. É justamente para você. Sabe por quê? Porque eu era um de vocês. E nós não temos que ter vergonha de reconhecer que o nosso passado não foi bom, mas que o nosso futuro está garantido, graças a Jesus. Que no passado nós não sabíamos o que fazer com a nossa vida. E isso é ter humildade. É eu conseguir olhar minha vida e me arrepender. Porque enquanto você se achar melhor do que você é, enquanto você olhar pessoas e achar que você é melhor que alguém, subjugar alguém, tá errado. Deus não vai conseguir transformar a tua vida. Enquanto você não conseguir transformar em ações as tuas palavras, enquanto você não conseguir frear a si mesmo, reconhecer a si mesmo, se arrepender. Jesus, ele sempre fala de arrependimento, ele não vem aqui para falar de condenação. E eu preciso ter humildade de reconhecer. A primeira pessoa que precisa de salvação sou eu. Não é o drogado, não é o perdido, não é o coisa, sou eu. A primeira pessoa que precisa reconhecer o próprio mal sou eu mesmo. A primeira pessoa que eu tenho que olhar no espelho e falar, poxa, eu preciso de Cristo na minha vida. Antes de ficar querendo achar que os outros precisam ser salvos. Se você se sente forte sem Cristo, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Quais são as suas convicções? Porque a gente entende que a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sem Deus nós só somos carne. Sem Deus nós só somos pecados. Somos pessoas tentando negar a realidade. Tudo aquilo que nós temos dificuldade de aceitar. Então, olhe as tuas ações. Veja o teu comportamento. Veja o que agrada a Deus e o que não. O mesmo copo de bebida que uma pessoa normal, entre aspas, uma pessoa que não se dominou pelo álcool, é o mesmo que um viciado teve no começo. Só que a vida foi mudando e ela não soube lidar. Ela não soube se arrepender, não soube tratar, não soube entregar para Deus. Então, é melhor que nós não tenhamos hábitos que no passado eles possam evoluir para a nossa destruição. Nós temos que ter uma relação sadia com as coisas. Não adianta você achar que quando eu falo para você não beber, eu estou tirando a diversão da tua vida. Porque se você não entende que você bebe ou você se droga, porque isso é como se fosse um remédio. Quando eu falo para você, olha, dorme antes, ao invés de ficar vendo televisão, você acha que a televisão é a tua felicidade. Porque você não conhece Jesus. Porque você conhecesse, você saberia que a felicidade é Ele. Então todas as vezes que nós renunciamos a alguma coisa, é porque aquilo na sua plenitude não faz o papel das coisas que a gente imagina. Quando Jesus está no lugar certo, nada dessas coisas são necessárias, porque nós nos sentimos plenos. É como se você tivesse satisfeito. Por que você come? Porque você tem fome. Se você não tivesse com fome, você não precisaria comer. Da mesma forma, por que você bebe? Porque você tem sede. Mas é uma sede de amor, é uma sede na alma. E Jesus disse, olha, quem beber dessa água nunca mais terá sede. Talvez seja essa a água que você precisa beber. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa fazer com que o teu comportamento seja semelhante às tuas palavras
e que no final nós temos que avaliar tudo aquilo que nós fazemos, procurar Jesus todos os dias, porque sem Ele nós sempre vamos acabar fazendo do jeito errado, porque nós só levamos em conta os nossos interesses. E enquanto eu tenho interesse em alguma coisa, eu tenho um preço. E enquanto eu tenho preço, o diabo pode entrar na minha vida. E aí ele vai usar exatamente dos meus sonhos e das minhas expectativas para me destruir mais uma vez. A culpa não é das pessoas, a culpa é de nós mesmos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.